E ela arranjava um jeito de ler o romancezinho dela na hora da aula e dava gibi pra gente ler, enquanto ela lia a coleção Menina e Moça dela lá. Agora, só que ler gibi era pecado. O padre achava que eu não devia ler história em quadrinho e tal, naquela época. Ziraldo é um dos escritores e cartunistas mais famosos e importantes do Brasil. Conhecido por obras como O Menino Maluquinho e A Turma do Pererê, em 1995 escreveu uma nova história de uma professora muito maluquinha. Olá, inscritos e demais usuários do YouTube, sejam novamente bem-vindos ao canal mais animado. Meu nome é Sara e no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre mais uma obra do Ziraldo que foi adaptada 2 vezes. Porque eu já fiz um vídeo sobre A Turma do Pererê e agora é a vez de uma professora muito maluquinha. Vale lembrar que esse ano é o bicentenário da independência do Brasil, então vou procurar falar ainda mais de coisas nacionais. E no mês de setembro, eu sei tá longe, mas eu já vou deixar adiantado que no mês de setembro vão ser vídeos exclusivos sobre conteúdos brasileiros. E um dos vídeos vai ser sobre as adaptações do Ziraldo. Mas até lá, vamos falar das 2 versões dessa história. O sonho de toda criança é aprender a ler. Quando ela aprende a ler, a escola começa a fazer odiar a ler. A escola tem que parar com esse negócio de transformar a leitura em dever. Leitura é prazer, tem que ser prazer. A professora Kátia é uma professora com certeza iluminada, entusiasmada. Ela ensina seus alunos de maneira pouco convencional, sempre com dinâmicas, brincadeiras e um sorriso contagiante. As crianças a adoravam, os homens eram apaixonados e as mulheres pareciam um pouco incomodadas. Sem dúvida, uma professora muito maluca para todos aqueles que não estavam acostumados ao ensino daquela maneira que era tão prazerosa aprender. Ela ensinava com gibis, levava as crianças no cinema e depois ainda os fazia encenar em sala. É verdade. Cleópatra nasceu às margens do Nilo, em terras africanas. Era bem moreninha mesmo. Professora, onde é que a gente pode ler mais sobre isso? Ana Maria. Isso era tudo que eu queria ouvir, Ana Maria! Um ano após o lançamento do livro, a obra já foi adaptada para o audiovisual. E pelo que eu entendi aqui, foi um filme televisivo, exibido pela TVE do Rio de Janeiro, com direção de Sônia Garcia. Teve nomes importantes nesse elenco, como a Letícia Sabatella como a professora, Otton Bastos, Cláudio Cavalcante, Milton Nascimento e Araci Balabanian. E essa versão começa com 4 amigos de infância se reunindo na casa de sua amiga Ana Maria para relembrar a época de sua professorinha cativante. Tudo começa com um menino que tem que ir para a escola, só que ele mora longe, e acaba conseguindo umas brigas no caminho até chegar na escola, antigamente chamado de grupo escolar. Eu prontinho, Capial! Você acha que eu devo bater no você? Eu sou Capial, mas não levo teu filho pra casa não. Eu vou bater no você! Então vem! Agora não é coisa de ir pra escola, então na hora. Só que quando eles vão brigar atrás da igreja, a menina Ana Maria consegue apartar a briga e todos saem de lá bem amigos. Esse foi o mesmo dia que conheceram sua nova professora. Eu achei essa obra dividida em 5 partes no YouTube e ela é narrada por esses 5 amigos no futuro ou no presente. E acaba sendo uma narrativa e um enredo mais simples e mais raso do que o filme que ainda vamos falar. Mas isso não quer dizer que ele seja ruim. Link na descrição do vídeo. Ele fez um escarcel danado, porque pegou minhas crianças com revistinha debaixo da carteira. Disse que gibi era pecado. Não é, filha? Cara, mãe. Gibi é ótimo pra fazer a criançada gostar de ler. Gibis, professora? O que é que tem? Gibi é pecado. Bom dia, crianças. Tem feito os deveres de casa? Não temos deveres pra casa. Que hora eles vão brincar? Já o filme de cinema, que estreou em 2010, conta com Paula Oliveira como personagem título. E o elenco também não fica atrás, considerando que temos até o Chico Anísio em um dos papéis. E não mostra os 5 colegas narrando a história quando adultos. O filme apenas acontece, ele vai fluindo na década de 40. Tem sim uma pequena narração do menino Luiz, mas o filme flui, ele acontece, dando mais tempo para os personagens e para as cenas. Como, por exemplo, a professora que ganhou uma melhor amiga.
O Menino Luiz tem mais destaque, com cenas incluindo com seus pais, conversando com seus pais, e cenas que anteriormente foram mais citadas ou aconteceram rapidamente, aqui ganharam mais tempo, como a morte do Monsenhor, que tem até uma missa, ou a cena do É Tudo Que Eu Queria Ouvir, que virou um pequeno musical. Tem mais coisas pra gente saber? E tem nos livros que a gente vai ler. É assim que eu quero aprender! Era tudo que eu queria ouvir. Era tudo que eu queria ouvir! Esse filme dá até um pouco mais de atenção em questão contexto histórico, citando algumas vezes a Segunda Guerra Mundial. Uma das coisas da versão anterior é que eu não consegui distinguir tão bem os pretendentes da Catarina, e aqui ficam até mais claro. Sem falar que as mulheres aqui, elas com certeza são mais fofoqueiras, inoportunas e chatas. É um filme muito bom, é claro, com as suas diferenças, com suas adaptações da versão anterior e acredito da do livro, que eu não posso falar do livro porque eu não li. E uma delas, por exemplo, é que a versão dos anos 90 se passa no Rio de Janeiro, e essa aqui foi gravada em São João del Rei. Outro ponto é que antes a professora mora com a mãe e agora mora com a tia. E é muito legal ver os atores falando de como foi gravar, inclusive gravar naquela cidade histórica. É um filme que eu recomendo, um filme nacional bom. No entanto, o final dele eu não gostei. É um final decepcionante. É basicamente o mesmo do anterior, onde a professora é demitida e acaba fugindo com um dos rapazes. O final aqui, ele é mais dramático, isso é verdade. Onde as mulheres acabam fazendo um abaixo-assinado para que a Catarina seja demitida devido aos seus métodos de ensino diferenciados. E o fato dela ter sido demitida e ter saído daquela cidade é realmente bastante triste e é como se a ignorância tivesse vencido. Eu até diria que essas mulheres são mais do que chatas e conservadoras. Elas parecem também ter uma pitada de inveja. Inveja dessa capacidade que a professora tem da maneira que ela tem de cativar os alunos. Era tudo que eu queria ouvir. Era tudo que eu queria ouvir! Vamos parar com essa felicidade. E sim, durante o filme todo a gente pode dizer que a Catarina é uma professora muito legal e que todo mundo ali, todas aquelas professoras que não tinham outra maneira de ensinar, não conheciam outra maneira de ensinar e não estavam abertas a aprender com isso, estavam erradas. Pois, afinal de contas, quem não gostaria de ter uma professora que te ensina de uma maneira divertida? Quem não gostaria de aprender de uma maneira mais divertida? No entanto, eu gostaria de fazer um apontamento para duas coisinhas aqui. Ela levou seus alunos para um passeio. E, claro, isso é muito bom e é bem legal sair da sala de aula às vezes. No entanto, ela levou sem avisar a escola e muito menos sem ter autorização dos pais. Imagina se acontecesse algum acidente, se alguma criança sumisse ou morresse, o que ela ia fazer? É claro que se pedisse, ela não ia ter autorização. Mas imagina se desse algum problema. Outra coisa é que ela quer dispensar seus alunos das provas finais. Afinal de contas, ela acredita que todos aprenderam muito bem e não precisam de prova. E acho que fica claro que a professora é bem mais preocupada com o aprendizado de seus alunos do que notas que provam isso. No entanto, ela não tem poder para dizer que os seus alunos não podem fazer uma prova. Não é ela que manda. É o tipo de coisa necessária. Fico muito feliz de saber que as pessoas já aprenderam que crianças, nem necessariamente precisa ser só crianças, podem e precisam aprender de formas diferentes e menos engessadas. Só que provas ainda são necessárias. Outra coisa é que ela fugiu com um namorado. Ela não tem namorado nesse filme. É claro, ela dá confiança e é gentil pra todos os rapazes, mas é isso, ela é gentil com todos os rapazes que gostam dela e não é crime nenhum, mas só faltava essas mulheres quase chamar ela de Kenga. Não, com certeza chamaram ela de Kenga em pensamento. Mas é que se o final dá a entender que ela fugiu com o padre, aí não tem como defender, né? Porque, sinceramente, se foi isso que aconteceu, no mínimo, eu espero que ele tenha renunciado à carreira de padre. Sério, ela tinha acabado de virar professora nesse ano e fugiu. Ela vai dar aula em outra cidade? Alguma outra escola vai aceitar ela e seus métodos? Porque, sinceramente, eu espero que sim. Porque para estudar e trabalhar só um ano, me deixaria bastante, ou melhor, ainda mais decepcionada com esse final. Mas, enfim, toda essa história é sobre educação, sobre ensinar de uma maneira diferente e cativar os seus alunos
fazer com que aprendizado não seja um fardo pesado, ser algo prazeroso, como o próprio Ziraldo tinha dito e reflete em sua obra. E é claro, também não deixa de ser uma velha história de alguém que pensa diferente e é recriminado por isso. Só que essa história consegue muito bem e não parece que é um clichê. Até porque a professora, é claro, fica triste com sua demissão, mas com todos os comentários durante o filme, ela não parece estar muito incomodada com a opinião dos outros. Mas na verdade não foi invenção porque, em parte, ela existiu. No primeiro ano da minha escola, eu fui alfabetizado. No primeiro ano já, sabendo ler, ela foi a minha professora, chamava Catarina, chamava de Dona Cátia. Nós a chamávamos de Dona Cátia, mas ela tinha 16 anos, só descobri isso depois de velha, que ela era uma menina. E ela era diferente porque ela era bonita, ela tinha batom, ela usava batom, salto alto, o cabelo dela se movia em câmera lenta, ela parecia uma artista de cinema. E as professoras do grupo escolar eram todas muito feias, muito velhas, de óculos, de coque, bravas. E ela não sabia nada. Então ela fechava a sala e brincava com a gente, sabe? E a brincadeira que ela gostava mais era de ler. Então ela arranjava um jeito de ler o romancezinho dela na hora da aula, que até um dia que uma menina falou: professora, por que você não lê esse romance para nós? E a menina descobriu a pólvora, que você estimula a leitura de crianças se você lê para ela, se você lê com ela. Então, a partir daí, a Cátia começou a ler para nós o romance que ela estava lendo. Cada dia era um capítulo. Então, no melhor do capítulo, terminava a aula. A gente ficava louco para voltar no dia seguinte, quer dizer, era uma novela. E depois de algum tempo, ela decidiu que cada capítulo seria lido por um de nós. E aí a gente teve que aprender a ler muito direitinho para não fazer vexame. E o livro, eu fiz o livro a partir dela e inventando o resto daquela história com outros professores criativos que eu tive ao longo do tempo, que literatura você pode fazer isso.